E temos aqui um desafio de apresentar algumas perspectivas, não apenas inovadoras, mas que conclama a todos, como cidadãos, como seres humanos, a pensar e refletir o futuro daquilo que queremos em nosso Estado em relação à organização das redes assistenciais à pessoa idosa. Bom, acredito que o nome Juan Ponce de León talvez não seja conhecido de todos. Desbravador espanhol que, em 1493, embarcou em uma das caravelas de Cristóvão Colombo e foi desbravar as Américas. E, em sua acirrada tentativa de encontrar a longevidade, ele peregrinou pela busca da fonte da juventude. Essa, todos já ouviram falar e eu tenho certeza que gostariam de molhar os pezinhos nela em algum momento da sua jornada. Pois bem, a lenda da fonte da juventude, ela perpassa a nossa sociedade ocidental até hoje. Nós não queremos apenas viver para sempre, queremos viver muito bem para sempre e progredir em nossa condição. Entretanto, nós lidamos nessa perspectiva e um grande desafio em responder a essa pergunta: por que envelhecemos? Essa pergunta é a questão máxima da geriatria e da gerontologia ao redor do mundo. Não há uma resposta para esse fenômeno que é compreendido como natural, porque tudo e todos envelhecem. Entretanto, ele não é normal, porque do ponto de vista biológico, especificamente, as nossas células são programadas para se replicar exatamente tal qual nasceram. Então, o grande desafio da ciência está em responder a essa questão: por que envelhecemos? E há um registro histórico e uma marca publicatória de Georges Minois, um dos maiores historiadores da contemporaneidade, que publicou esse livro, A História da Velhice no Ocidente, em que ele traça, nas suas mais de 500 páginas, um retrato de como o velho e a velhice se comportou no decorrer de pelo menos 6 séculos. Essa obra ela é tão atual que nos dias de hoje nós vivemos a dualidade entre a velhice, o velho e o idoso, como queiram, como uma pessoa ativa, mas também como um desafio social e econômico. Então, essa obra vale a pena o registro aqui em minha fala, em mérito ao Georges Minois, que publicou e nos deixou esse legado enquanto humanidade. E nós vivenciamos um número cada vez maior de pessoas acima de 60 anos, o que resulta em gigantescas disparidades do ponto de vista sociocultural e econômico. Ainda nessa direção, e da mesma maneira, quanto maior o número de pessoas acima de 60 anos, maiores são as divergências das experiências que essas pessoas vivenciam. Boa parte delas utilizam o tempo a mais que lhe foi dado com muita saúde, enquanto outras não vivenciam da melhor forma. Ainda assim, para a maioria das pessoas acima de 60 anos, e nós não sabemos quantas, e nós ainda não sabemos quantas, o aumento da expectativa de vida não quer dizer necessariamente melhor qualidade de vida. Se nós pudéssemos perguntar hoje para as pessoas longevas, ou seja, aquelas acima de 80 anos, se elas gostariam de estar na condição que estão, surpreso nós estaríamos com as respostas que encontraríamos. Em nossa jornada existencial, em qual idade nós gostaríamos de ter parado? Essa é a grande reflexão provocada pela sequência lógica do passar do tempo em nossas vidas. Além disso, aproximadamente 2/3 das pessoas que chegam à velhice, elas precisarão de outras pessoas e ou instituições para realizar as atividades básicas da vida diária: comer, vestir-se e limpar a sua própria casa, gerar o autocuidado. Nessa perspectiva, ao longo da vida, há alterações da capacidade funcional. Eu destaquei esse termo porque eu gostaria que nós registrássemos aqui essa terminologia, pois a capacidade funcional é aquilo que todas as sociedades buscam
para as pessoas de modo geral, mas em especial as pessoas acima de 60 anos. Nesse sentido, o declínio funcional, ele gera aumento das necessidades, tanto para os próprios indivíduos, os seus familiares, serviços de saúde e assistência social. Então, essa é a grande questão. Quando nós ouvimos a Defensoria, a pergunta é: que ponto essas pessoas estão do declínio? Essa é a grande expectativa que o modelo deveria responder. E é um modelo que nós ainda não temos, mas até o final da minha fala, quem sabe eu os convenço a colocarmos um pouco mais de energia nessa direção. E assim, entre as décadas de 60 e 70, nós tivemos historicamente um foco assistencialista, paternalista, com um boom, obviamente, para as unidades asilares. E esse foi um ponto significativo na nossa história. Ainda assim, entre as décadas de 60 e 70, principalmente na academia americana, o tema do envelhecimento humano, ele emerge como um problema a ser respondido. Então, especialmente no campo da psicologia e do serviço social, pesquisadores norte-americanos deram grandes passos em pouco espaço de tempo na tentativa de desenvolver modelos teóricos que justificassem o envelhecimento. Só para vocês terem uma ideia, a pergunta que foi lançada por um desses pesquisadores foi a seguinte: se você não soubesse a idade que tem, quantos anos você se daria? Essa pergunta revolucionou a ciência do envelhecimento. Fizeram um teste aí na cadeira de vocês? Se você não soubesse a idade que tem, quantos anos você se daria? Os pesquisadores evidenciaram que as pessoas acima de 45 anos tenderam a subestimar a sua idade. Eles tenderam a falar que tinham menos anos do que tinham no seu registro oficial. Enquanto as pessoas até 28 anos tenderam a superestimar a sua idade em 20%. Ou seja, aqueles de 28 anos tenderam a falar que tinha de 48 para cima. E a pergunta era: quando então eu me torno velho? Do ponto de vista biológico ou do ponto de vista psicológico? E ainda assim, outros dois pesquisadores traçaram essa problemática em relação à estrutura social. Haviam pessoas que se aposentavam com 45 anos. Socialmente são velhas, se elas são preparadas para o trabalho. Então, essa discussão de quando nos tornamos velhos, ela impactou, a partir da década de 70, não apenas a academia, mas todas as estruturas sociais, políticas, de saúde e de todas as esferas que nós conhecemos. Então, esses grandes questionamentos, a partir do envelhecimento enquanto um fenômeno acadêmico, gerou perguntas que reverberam até hoje. Qual a influência dos fatores demográficos e epidemiológicos no processo de envelhecimento? Ainda assim, como manter a independência e a vida ativa com o envelhecimento? Como fortalecer as políticas de prevenção e promoção à saúde, especialmente aquelas voltadas para os idosos? E como manter ou minimamente melhorar a qualidade de vida com o envelhecimento? Essas são perguntas lançadas na década de 70 que nos perseguem até hoje, sem grandes respostas, mas com grandes avanços em subquestionamentos um pouco mais acessíveis. Então, a partir desse start acadêmico, em 1982, a Assembleia Mundial sobre Envelhecimento elabora o Plano de Ação Internacional de Viena, que abarca dentro do plano 7 grandes pilares. Dentre eles, a necessidade de saúde e nutrição, proteção ao consumidor idoso, moradia e meio ambiente, bem-estar social, previdência social, trabalho e educação e família. Basicamente, aquilo que nós fazemos hoje em relação às ações ainda versam sobre o Plano de Ação Internacional de 1982. E nessa perspectiva, em 1991, há a publicação dos Princípios das Nações Unidas em prol das pessoas idosas, o plano, a resolução 46 de 91. E, basicamente, aqui, em 1991, são introduzidos alguns conceitos muito peculiares. O conceito de independência, o conceito de participação, o conceito de cuidados especializados, autorrealização
e o conceito de dignidade. Até 1991, esses conceitos não eram fortemente ancorados às pessoas idosas, mas aos serviços sociais de maneira geral. E então, em 1992, há a primeira Conferência Internacional sobre Envelhecimento, que proclama o envelhecimento como uma meta global a ser atingida, com qualidade de vida. Então, no âmbito internacional, a década de 90 transformou a representação do idoso, que deixou de ser visto como vulnerável e dependente, passando a dispor de uma imagem ativa e saudável. A partir de então, as políticas públicas devem e deveriam e tentam estar voltadas para essa perspectiva, tornar as pessoas idosas mais ativas e saudáveis pela maior quantidade de tempo possível. E então, em 1999, a Assembleia Geral da ONU anunciou o Ano Internacional do Idoso. E, a partir daí, nós tivemos grandes avanços. E o grande marco histórico do maior avanço, sem dúvida alguma, foi em 2002, na conferência, na Assembleia Mundial das Nações Unidas, em Madrid, que versou como objetivo desenvolver, obviamente, uma política internacional para o envelhecimento saudável no século XXI. E, a partir de então, algumas declarações retomaram o plano elaborado em 99 e traçaram 3 recomendações específicas. Primeiro, dar prioridade às pessoas mais velhas. Eu não sei se vocês se lembram, mas nem sempre existiu as vagas especiais. Há marcos históricos para isso. E esses marcos estão ancorados com esses movimentos internacionais. Tá? Então, quando nós colocamos caixas especializados ou específicos para pessoas portadoras de deficiência e pessoas idosas, gestantes, etc., compõem marcos internacionais balizadores importantes. Então, em 2002, na Conferência de Madrid, essa era uma recomendação forte. Também, melhorar a saúde e bem-estar. E, finalmente, assegurar habitação e ambiente de apoio. Então, tudo aquilo que nós construímos e lemos na legislação brasileira em relação tanto à esfera social e ou de saúde, diz respeito a esses 3 pilares estabelecidos em 2002. E, a partir daí, os países correm contra o tempo para encontrar o melhor ajustamento para a sua praxis, seja no nível federal, estadual ou municipal, sobretudo, que é onde a vida acontece. Sinteticamente, a Assembleia de Madrid aponta que uma sociedade para todas as idades possui metas para dar aos idosos a oportunidade de continuar contribuindo com a sociedade. Para trabalhar nesse sentido, é necessário remover tudo que representa exclusão e discriminação contra elas. É bastante incisiva a afirmativa de que é preciso remover e não reconstruir, e não reformular e não remodelar. Evidentemente que não há como apagar os indícios da história. Agora, é preciso lançar mão de estratégias poderosas para ressignificar no inconsciente coletivo e na materialidade da assistência essa perspectiva importante que foi delimitada. Enquanto isso, no Brasil, nós andamos de maneira ligeira em algumas vezes e mais morosa em outras vezes. Entretanto, o que é importante nós considerarmos é que o início do século XX, nós vivenciamos um modelo centrado na doença, na segregação das pessoas idosas com os movimentos de nascimento dos asilos. É importante destacar que foi um movimento importante, só que ele cresceu no início do século XX de maneira descoordenada e talvez com pouca assistência do ponto de vista estrutural para tal. Lembrando que a política era assistencialista prioritariamente. Em 1960, o protagonismo do SESC em relação às estratégias de tentar habilitar ou reabilitar pessoas acima de 60 anos para a manutenção do comércio. Em 88, um grande salto com a Constituição Federal, porque ela legitima a participação social, a reversão da política assistencialista com a inclusão dos direitos de cidadania. Esse foi um grande salto complementar.
e, obviamente, que ela alavancou os movimentos sociais e científicos sobre envelhecimento. A partir de 88, congressos, simpósios, seminários voltados para a população idosa ou para a temática do envelhecimento humano eclodiram no Brasil de uma maneira nunca antes vivenciada na nossa história. E, ainda assim, alguns avanços em relação à publicação da Política Nacional do Idoso, inicialmente em 94, já era bastante sofisticada para a sua época, não pôde ser aplicada em sua totalidade, mas priorizou o convívio em família em detrimento dos asilamentos. Então, esse foi um marco bastante importante. E também, obviamente, definiu a pessoa idosa como aquela acima de 60 anos. Ela foi reformulada e, então, em 99, publicada a Política Nacional de Saúde do Idoso, que basicamente, né, contemplou aquilo que a PNI já previa, mas ela destacou a promoção do envelhecimento saudável e a prevenção de doenças, bem como a recuperação de saúde e a prevenção, melhora e reabilitação da capacidade funcional. E, claro, previa o asseguramento do convívio social e desempenho da independência. Tem dois destaques importantes para a Política Nacional da Saúde do Idoso, pois ela definiu diretrizes bem atuais, enfatizou a promoção do envelhecimento saudável, adoção precoce de hábitos saudáveis, eliminação de comportamentos nocivos, orientação aos idosos e seus familiares quanto aos riscos ambientais favoráveis a quedas. E é importante destacar que a Política Nacional da Saúde do Idoso, ela foi elaborada em conjunto com o Ministério da Educação, então ela já previa ações educativas muito significativas, e também com a academia. Esse convite à academia sofreu algumas críticas, né, quase pela forma hermenêutica como ela foi constituída. Entretanto, ela previu o fortalecimento dos observatórios, né, ou dos centros de acompanhamento e rastreio da saúde da pessoa idosa. Pois bem, e finalmente em 2006, com um novo nome, foi publicada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né? É um ajustamento terminológico, inclusive, né, ele é atual, no sentido de não alavancar o gênero do idoso, mas da pessoa idosa, conferindo à pessoa a característica humana, assim digamos, né, humana e que envelhece em ritmo acelerado quando a gente olha no cronômetro, não é assim? Pois bem, ela mantém os mesmos moldes da Política Nacional do Idoso, de 99, entretanto, ela sim inclui a implementação das ações e indicou as responsabilidades institucionais para alcance das propostas. Então, ela deixa claro o que cada instituição deve fazer e como isso deveria funcionar. Instituiu a avaliação continuada dos serviços e fortalece, obviamente, os conceitos pilares da gerontogeriatria, que são os conceitos de capacidade funcional, autonomia, independência e qualidade de vida. Gravem bem isso. Uma provocação mal de professor, desculpem, anotem no caderninho de vocês, só vai sair daqui quem tirar 10 na enquete. Vocês preferem perder primeiro autonomia ou independência? Só lembrando, autonomia é a capacidade de tomar decisões. Independência é a capacidade de executar as ações. O que vocês querem perder primeiro? Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês vão perder alguma coisa primeiro. E esse é o grande desafio. Ter pequenas perdas de autonomia e independência, mas mantendo a capacidade funcional. O quão funcional nós conseguimos ser mediante limitações. E todos nós, pelo menos que estamos aqui nesse distinto plenário, já tivemos em algum momento na vida ou limitações de autonomia ou limitações de independência. Quem quebrou um braço sabe do que eu estou falando em termos de independência. E quem ainda mora com o pai ou a mãe, não é ninguém, acho que ninguém aqui, mas lembra muito bem quando falava assim, não, menino, você não vai fazer isso. Você tinha sua autonomia tolhida, porque você queria e não podia. Agora, imagine você recebendo a sua aposentadoria e tendo a autonomia de investir esse recurso como bem entender, mas alguém fazendo isso por você. Então, a PNSPI destaca
o fortalecimento desses conceitos nas ações de saúde. Pois bem, e, claro, né, concomitantemente a isso, há evoluções legais em todas as esferas, né, do campo da saúde, como 2003, a sanção do Estatuto do Idoso, que também sofreu suas evoluções, e assim por diante. Obviamente que da lei, ou das leis e das ordens, advém as ferramentas de trabalho para a equipe. A caderneta, por exemplo, da saúde da pessoa idosa, instituída no âmbito do SUS, com o seu manual disponível online, etc. E também o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos de Proteção da Pessoa Idosa, com, né, o lançamento do Pacto Nacional, fortalecendo aqui algumas ações relacionadas ao fortalecimento dos municípios para a ação de proteção aos direitos da pessoa idosa. Então, todas as instituições tentaram lançar mão de estratégias operacionais para dar conta daquilo que foi legislado. Bom, mas dito isso, nós vivemos em um mundo que ainda envelhece. E ainda vai envelhecer bastante. Mas, envelhecemos quanto? E o mais importante, envelhecemos como? Esse é o grande cenário. Esse é o grande desafio. Tão importante quanto as ações assistencialistas, que são fundamentais em um meio de alta vulnerabilidade. Mas responder à pergunta de como a nossa população local envelhece e o quanto ela progride nessa direção, é um desafio hercúleo, especialmente porque no Brasil, em 2022, éramos 32 milhões de pessoas idosas. Em uma curva crescente, altamente exponencial e veloz. Em 2019, éramos 28 milhões, 2020, 29 milhões, 21, 31 milhões, 22, 32 milhões, e agora estamos em 33 milhões e meio de pessoas idosas. E eu volto a perguntar, como essas pessoas envelheceram? Qual é o nível de dependência? Aonde deveria ser aplicado mais recurso? Em quais estruturas? E ainda assim, havia uma perspectiva que vivenciamos em 2018, em termos de pirâmide etária, que hoje não é mais pirâmide, mas um barril. Não houve ainda a inversão e talvez não aconteça. Existe uma expectativa de que, em 2048, haja um platô. Quer dizer, não vai sair pessoa idosa para fora do planeta Terra, fiquem tranquilos. Só que as famílias diminuirão. E os impactos a longo prazo, nós ainda não sabemos aonde esse platô quer chegar. E pasmem, em 2022, a Organização Mundial da Saúde publicou a prospecção para a população mundial. E observem que interessante. Nós estamos em 2020. A curva azul, que é essa que está subindo, é o número de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, existe um franco crescimento global do número de pessoas. A curva amarela é o desenvolvimento dos países. Então, não há compatibilidade. Nós temos uma média de crescimento dos países em declínio e nós temos um aumento do número de pessoas em uma curva em ascensão. E nós já passamos exatamente do eixo de convergência das duas, que aconteceu em 2010. O que isso implica? Desigualdades. Desigualdades de toda a natureza. Essa curva diz respeito à perspectiva de que até 2048, nesse platô de pessoas acima de 60 anos, gere um colapso em todos os sistemas. Em todos os sistemas. E há países que já vivenciam isso.
China, Japão, com controle de natalidade. No estado do Mato Grosso do Sul, as pessoas idosas correspondem a aproximadamente 14,6% da população. É muito próximo à média nacional, que é de 15,46%. Então, é bastante gente. Mas aonde elas estão distribuídas? Como elas estão de saúde? Como elas estão de condição social? Que diagnóstico é esse? Quando nós fazemos uma análise pelo DataSUS, por exemplo, municípios do nosso estado, deputado, já investiram mais de R$1 milhão só com internação em pessoas acima de 60 anos, de janeiro a junho desse ano. E municípios que têm 10,2% da sua população idosa. Não chega nem à média nacional. A pergunta é, será que é um gasto, um investimento necessário? Ou será que se tornou gasto? Será que essas internações eram preveníveis? E poderiam ser acomodadas em tecnologias mais leves, como a atenção primária, por exemplo? Pois bem, são algumas reflexões e provocação. Porque é exatamente isso. Na medida em que as pessoas e as populações envelhecem, os desafios aumentam na mesma proporção. E esses desafios, eles estão diretamente relacionados à multidimensionalidade do envelhecimento humano. Nós envelhecemos do ponto de vista bio, psico, sócio, cultural e espiritual. E essa é a grande complexidade. Hoje há excelentes modelos teóricos sobre envelhecimento. Só que os desafios da transversalidade do envelhecimento nos conclamam a essas grandes reflexões. Aonde precisamos chegar? E ainda não há momento de discussão de onde, mas como nós queremos chegar lá. E nessa perspectiva, a Organização Pan-Americana de Saúde, em dezembro de 2020, proclamou a década do envelhecimento saudável na América. Nós estamos em plena década. O mundo inteiro está olhando para o envelhecimento. Até 2030, todos os países estão discutindo estratégias para a promoção do envelhecimento saudável. Quem aqui tinha ouvido falar da década, levanta a mão bem alto. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Já há estratégias globais, muito bem encaminhadas, com experiências exitosas, em muitas áreas daquilo que nós ainda temos como desafio. E a década do envelhecimento saudável, ela é fundamentada especialmente na necessidade de promoção à saúde, claro, mas utilizou-se do Plano Internacional da ONU e as metas do desenvolvimento sustentável. E assim, tem uma plataforma gigantesca, está aqui, né, depois quem puder, mal de professor, né, sai para pesquisar um pouquinho, tem as residentes ali da reabilitação física. Então, é importante visitar a plataforma, os gestores precisam acessar a plataforma, entrar em contato com o que tem de novo na plataforma, especialmente porque são 4 sugestões, 4 áreas fortemente recomendadas. A primeira delas é mudar a forma como pensamos o envelhecimento. A segunda, garantir que as comunidades, elas prestem o seu próprio suporte. Estava falando com o querido Nelson, o tema da vez agora no mundo inteiro, comunidades compassivas. Anotem isso, guardem, tem que pesquisar, tá? Comunidade compassiva. Bom, a entrega de serviços de cuidados integrados de atenção primária à saúde. Olha o foco na atenção primária. E quarta estratégia, os cuidados de longa permanência. É o contínuo, é o acompanhamento longitudinal. Esses são os 4 eixos da OPAS, que o mundo inteiro está perseguindo. E envolve a todos os cenários. Pois bem, claro, na medida em que nós temos vidas mais longas, há desafios que acompanham a longevidade. Né? Especialmente porque uma pessoa com 60 anos, hoje, ela tem uma expectativa de mais 22 anos para frente.
E como ela vivenciará esses 22 anos? Lembra que eu citei a desigualdade? O estudo da OPAS evidenciou o seguinte: um homem de 25 anos, com escolaridade de nível superior, ele pode esperar viver 7,5 mais anos do que um outro com um nível de escolaridade mais baixo. Isso é impactante. Também é impactante porque envelhecer saudavelmente diz respeito a desenvolvimento de habilidades, claro, relacionados à capacidade intrínseca e outras formas, como ambiente e as interações entre eles, claro, né? E, evidentemente, que nossa pauta também perpassa pela rede de cuidado às pessoas idosas. Se nós entendermos rede como um conjunto de ações que vise minimamente o alcance de população, estruturas e modelos de atenção à saúde, claro que o desenvolvimento e fortalecimento das redes é imperativo. E aí nós temos os 3 grandes eixos: habilidades funcionais, capacidade intrínseca e ambiente. São os 3 grandes eixos norteadores para a construção das redes. Bom, e evidentemente que nós precisamos de algumas habilidades e componentes e conteúdos, especialmente governança. E ainda nessa direção, a rede pode ser mais ou menos curta, a depender das características de cada cenário. Mas todos os exemplos ao redor do mundo têm configurado a atenção primária à saúde como o principal vetor de organização das assistências, inclusive social. Bom, e partindo para o final da minha fala, tem um relatório bastante significativo, e eu gostaria de chamar a atenção para ele. Um estudo realizado por uma grande organização internacional definiu 26 países que já tiveram experiências em acompanhar pessoas idosas por 10 anos. Então, esses 26 países acompanharam por 10 anos o envelhecimento de pessoas acima de 60 anos. A partir desse estudo, foram verificadas 3 formas de envelhecer. 3 formas de envelhecer. A primeira forma é a forma altamente estável, ou seja, são pessoas que conseguem manter as suas habilidades e capacidades em alta performance ao longo da vida. Só um detalhe: esses 26 países são europeus de primeiro mundo, não países em desenvolvimento. Só que é importante destacar. Então, 71% das mais de 150 mil pessoas acompanhadas nesses 26 países tiveram um alto empenho, um alto desempenho a partir dos 60 anos. Entretanto, 3,4% tiveram um declínio chamado de rápido. São pessoas que rapidamente adquiriram comorbidades ou eventos agudos de saúde e declinaram rapidamente. E 25,2% mantiveram uma baixa estável. Se mantiveram funcionais, mas longe do ideal. Entretanto, não tiveram um declínio significativo. Agora, o que é mais importante? A população que ficou entre o declínio rápido e o baixo estável eram indivíduos com baixa escolaridade e com baixas condições socioeconômicas. E, pasmem, em maioria eram mulheres. Então, nós voltamos a falar das desigualdades como um fator preditor de baixa funcionalidade a partir dos 60 anos. Eu queria destacar isso. E aí nós temos inúmeros desafios. Dentre eles, o fato de que 53,6% dos maiores de 60 vivem com doenças crônicas. Pessoas idosas brasileiras têm hábitos pouco saudáveis. 12% são tabagistas, 79% inativas, não praticam atividades em hipótese alguma, e 59% têm sobrepeso ou obesidade. Desafio ainda. Alzheimer
tornou-se, a partir de 2017, a principal causa mortes das pessoas acima de 60 anos. Aproximadamente 3,2% das pessoas idosas beneficiárias do SUS têm alguma limitação funcional. Esses são dados do relatório da OPAS, publicado em 2022. Ainda, entre 2000 e 2010, pessoas idosas com alguma incapacidade ou deficiência aumentou de 49% para 63,4%. Baixa visão aumentou de 33,9% para 47,7%. E dificuldade auditiva de 17,7% para 21,6%. As pessoas estão envelhecendo com deficiências. E esse é um destaque significativo quando nós falamos em rede. Pois bem, e ainda, claro, 57% precisa do SUS, e pessoas idosas representam mais de 25% da ocupação do serviço terciário de atenção à saúde, vão para os hospitais. E, em média, elas ficam lá 7 dias e têm um custo por dia de mais de R$ 1.700. Bom, e para encerrar, propondo reflexões e discussões, o desafio está em assumir as responsabilidades da rede ampliada de assistência à saúde social, especialmente a partir da transformação, da transição demográfica, quer dizer, como nós podemos usar o problema da transição em oportunidade. Esse é um desafio, tanto para o desenvolvimento de novas tecnologias, quanto de novas habilidades e atitudes. Alinhar a atenção à pessoa idosa aos objetivos de desenvolvimento sustentável, fortalecer a atenção primária, considerar a aproximação estratégica à rede de atenção com pessoas com deficiência, desenvolver um modelo de cuidado às pessoas idosas, balizado pela multidimensionalidade e alinhado aos conceitos de habilidade funcional, capacidade intrínseca e ambientes. Definir as ferramentas da PS para rastreio e estratificação de risco e otimização de processos relacionados à pessoa idosa. Esses são uns que eu selecionei dos mais de 200 que eu já listei. E por aí vai embora. Mas, basicamente, a perspectiva etária, quando nós olhamos só pela idade, nós seccionamos gravemente esses processos. Parece que é muito mais inteligente compreender o envelhecimento humano como um contínuo que perpassa por diferentes culturas, por diferentes sociedades, mesmo dentro de um mesmo município. E compreender essa transversalidade talvez indique que a grande necessidade está em criar mecanismos inteligentes de comunicação entre os sistemas, a partir prioritariamente de um processo de estratificação da capacidade funcional das pessoas idosas. E, então, almejarmos para o nosso Estado um modelo de atenção à pessoa idosa, balizado nos pilares da funcionalidade e capacidade intrínseca.